Fala galera, eu sou Jardel, você é do canal do Toya, ou não, né, porque eu não sei se eu vou lançar esse vídeo no YouTube ou no meu Facebook ou em qualquer outra rede social por aí, mas, né, é algo que eu queria falar, então eu tô gravando esse vídeo aí para comentar sobre a chegada de Kamen Rider na América do Norte, né, e por que que eu não tô tão animado com isso, né. Muita gente me conhece aí por ser alguém bem entusiasta, né, do Tokusatsu nos meios oficiais. Eu tô sempre comentando sobre isso, tentando dar o máximo de apoio, tentando divulgar, né, e convencer o máximo de gente a consumir pelos meios oficiais, né. E eu acho que isso daí é de fato realmente importante, né, a gente dar um apoio para o Tokusatsu sendo lançado aqui em terras tupiniquins, né, ou mundialmente, né, se acontecer de fato. Mas eu acho que é extremamente preocupante, né, quando criadores de conteúdo, como eu e outros, né, que existem aí na nossa querida Tokunet, comentam, né, o lançamento de Kamen Rider na América do Norte como algo mundial, né, e que beneficia, né, os fãs brasileiros de forma direta, né? A gente acreditar que porque chegou lá fora, a gente está sendo beneficiado disso, quando de fato não é uma realidade, né? Falando sobre ser lançado nos Estados Unidos ou na América do Norte, né, que seja, e o impacto que isso tem aqui no Brasil, né? A gente tem vários exemplos aí recentes de séries que são lançadas lá fora e que não chegam aqui, tanto séries de Tokusatsu, como filmes asiáticos, como animes, que já estão, né, disponíveis oficialmente por lá, e que aqui chegam ou com um tremendo atraso aí de meses e até anos, ou simplesmente nunca chegam, né? Acontece, é normal, então eu acho que quando tentam dizer o contrário, né, tentam dizer que chegou lá nos Estados Unidos, então está disponível para a gente já como algo garantido, eu acho que isso daí é um pouquinho equivocado, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com esse tipo de coisa, né? Para não espalhar de fato uma fake news aí, de certa forma, falando que algo vai chegar aqui no Brasil, sendo que de fato pode acontecer que não chegue, né? É claro que a gente fica animado com a possibilidade, mas a gente tem que deixar claro, né, que isso é uma possibilidade e não algo que de fato aconteceu ou que a gente tem certeza e está cravando o martelo que vai acontecer, né? Não é assim que funciona. Mas muita gente comenta, né, quando vê pessoas que, como eu, são sensatas, né, e realistas, julgam isso como um pessimismo gigantesco que não deveria existir e que está equivocado, né? E fala que muita coisa que a gente consome aqui vem por meio dos Estados Unidos, o que é outra mentira tremenda, né? Principalmente para quem consome conteúdo japonês que nem louco como nós, né? E eu quero comentar sobre essa fala em si, né? Vai vir por meio dos Estados Unidos, que nem a maioria do conteúdo que a gente consome. Uma coisa que aconteceu recentemente, que teve bastante repercussão na internet, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, foi o Oscar de Parasita e os comentários que o diretor desse filme fez antes, né, em algumas premiações não tão importantes como o Oscar, mas premiações importantes de cinema, né? Que foi falando, né, que se as pessoas conseguirem superar a barreira das legendas, elas vão ter acesso a filmes incríveis. O que muita gente não entende sobre essa fala dele é que ele não está falando sobre legenda. Muito pelo contrário, ele está falando principalmente, né, para o público americano sobre o fato deles não serem importadores culturais, né, eles não estarem dispostos a consumir produções de outras culturas e preferirem só produzir a própria cultura e exportar ela para o mundo inteiro, goela abaixo, o que é de fato uma realidade, né, que eu acho que ninguém tem dúvidas que acontece, né?
a gente está acostumado, por exemplo, a ver remakes de filmes como Intocáveis, né, que é um filme francês, se não me engano, simplesmente porque o público americano tem interesse em ver os atores norte-americanos estrelando nos filmes deles, ao invés de simplesmente consumir um filme ótimo que já existe e que foi feito em outro país, né? O que é totalmente diferente da nossa cultura aqui brasileira, né? Que estamos acostumados a consumir filmes, principalmente norte-americanos, e ver eles como os blockbusters aí. Então, a fala do Bong Joon-ho, eu acho que é o nome do diretor, não foi tão direcionada para nós, né? Como foi, é claro que direcionada também a nós de forma secundária, né? Por nós sermos consumidores principalmente da cultura norte-americana, ao invés de darmos tanto valor para nós e para as outras aí do mundo inteiro, mas foi principalmente direcionado à cultura norte-americana e às pessoas responsáveis, né, por essa hegemonia cultural aí que eles pregam no mundo inteiro. Então, para os Estados Unidos, de forma geral, para as distribuidoras norte-americanas, né, principalmente as grandes, não é interessante eles fazerem os heróis japoneses ficarem populares no mundo inteiro. E isso daí influencia diretamente, né, o que a gente está falando sobre o Tokusatsu chegando lá, porque o Tokusatsu vai chegar lá para nichos, né, então não é algo que vai ser extremamente popular na TV japonesa, um Tokusatsu feito lá no Japão, e por isso vai ser algo que vai ser exportado para o mundo e para o universo inteiro daqui a pouco, porque está sendo um baita sucesso lá. Não, eles estão lançando simplesmente porque tem um público de nicho que quer assistir, né, por lá. Né? Então a Shout Factory, que é a empresa que está sendo responsável aí por distribuir a série Kamen Rider original por lá, ela já lança, né, Tokusatsu por lá, e isso não chega no Brasil. Então ela lançou lá os Sentais em DVD e em streaming, né? A gente sabe aí que a Shout Factory lançou as séries de Zio Ranger pra frente, né? Tá lançando aí aos poucos e tá tudo disponível por lá. Da mesma forma que tem bastante Ultraman disponível por lá e simplesmente não chega aqui no Brasil até que uma distribuidora brasileira se interesse e corra atrás, né, de tentar trazer isso daí para o Brasil. Não é algo que eles vão fazer por nós, é algo que a gente tem que correr atrás. Então, ser lançado por lá não facilita, não diminui os esforços, muito pelo contrário, né? Só atrapalha, né? Porque tem gente a mais, acordos fechados a mais, que a gente vai precisar contornar para que essas séries cheguem aqui no Brasil oficialmente. Certo? Outra parte que é importante ressaltar sobre isso é a acessibilidade do conteúdo lançado lá fora aqui no Brasil, né? Muita gente aí acha que ser lançado lá já é algo bom, né, imediatamente para cá, porque vai ter a série com legendas em inglês, ou vai ter um site aí disponível online fácil de você acessar, mesmo que você precise usar VPN, o que torne de qualquer forma pirataria do mesmo jeito que se você estivesse baixando de qualquer fansub. Eu acho que é principalmente para criadores de conteúdo com grande público dizer que algo que está disponível em inglês é algo que está disponível para nós brasileiros de forma acessível é uma falta de sensibilidade, né, por parte desses criadores de conteúdo. E nisso eu não vou falar do Kamen Rider Ishigo, né, que não está disponível para o Brasil, ou dos DVDs, né, da Shout Factory, que não são lançados por aqui, mas estão sendo lançados lá fora, e que quem quiser pode importar, né, de lá dos Estados Unidos. Mas até mesmo de conteúdo que está disponível para cá, né, como é o caso de Ultraman Nexus e Ultraman Gaia na Crunchyroll, ou do Kamen Rider Amazons na Prime Video, né. Eu acho que é válido sim você considerar essas séries como séries disponíveis aqui no Brasil e tentar divulgar elas, mas você tem que deixar bem claro que é uma série
né, quando você está falando sobre elas, que é uma série que está disponível só em inglês, né, e que não é uma série que está aí acessível para todo mundo, da mesma forma que uma série que está só em japonês não está acessível para todo mundo. Eu acho que você, se você tem, né, um conhecimento de inglês, você tem acesso a essas séries, né, você consegue acompanhar as legendas em inglês, você dizer que isso daí é algo que é acessível para todo mundo é um baita erro. Você tem que considerar o país que a gente vive, quem é o seu público e que nem todo mundo, né, teve aí a oportunidade, talvez, que você teve de ter feito um curso de inglês, talvez, na adolescência. Mas aqui não, né? Aqui a realidade é que o acessível de fato é uma produção dublada em português, né? Até mesmo as produções legendadas não são 100% acessíveis, mas já são de certa forma acessíveis para uma grande parte da população, mas algo com legendas em inglês não é acessível no Brasil, a não ser para uma pequena parcela mínima aí da população aí, feita por alguns privilegiados, né? Mas eu sei que não é algo que está aí de fácil acesso para todo mundo, não é todo mundo que consegue acompanhar algo com legendas em inglês e tirar um bom proveito daquela produção, né? Quando a gente é criador de conteúdo, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse tato de não falar das coisas pensando só em nós mesmos, né? Então, não é porque você sabe inglês fluente, né, que eu não sei. Realmente, eu consigo entender pouca coisa, mas não sou fluente em inglês, mas não é porque você é que você tem que pensar que todo mundo no Brasil é, porque a gente sabe, né, que isso não é a realidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E muita gente fala, né, aí falando sobre os lançamentos em DVD, que ter disponível lá fora já é fácil pra gente, né? É só importar dos Estados Unidos. Tipo, é só importar, com o dólar chegando a quase R$ 5, é só importar, né? Como se fosse fácil. Eu de fato já conheci alguém, né, que tem DVDs aí da Shoot Factory numa fila de meet and greet num evento, né? Lá quando eu fui tirar a minha fotinha com o Takumi Hashimoto, um fã tinha lá os DVDs de Zyuranger, né, originais, lançados nos Estados Unidos. Aí quando eu perguntei para ele quanto que ele pagou para importar, ele respondeu que na verdade ele não importou, ele comprou quando ele estava em viagem lá nos Estados Unidos, aí ele achou lá para comprar. E é isso. A gente tem que entender que isso daí não é uma realidade brasileira, que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de coisa, não é todo mundo que tem condições de importar ou de viajar lá para fora para comprar alguma coisa. Então, tipo, pense bem, né, nos outros e não só em você mesmo. Eu acho que isso daí é importante para quem cria conteúdo para a internet, certo? Que por mais que tenha, né, esse histórico aí de pensamento, né, de ser algo feito nos Estados Unidos para exportar a cultura deles, ao invés deles importarem a cultura japonesa, é algo que eu encaro como um dos males que vem para o bem, né? Então, tipo, Power Rangers tem um impacto cultural bem bacana, principalmente por ter sido uma série aí que pegou, né, a cultura japonesa, né, a série de Tokusatsu, e transformou em algo que não só é acessível, mas que é representativo, né? Então eu acho que no caso de Power Rangers especificamente, é algo que teve efeitos positivos de fato. Mas, por exemplo, no caso da maioria dos animes, é só mudança de roteiro sem propósito ou censura de algumas coisas que são de fato problemáticas, mas não é de fato algo que transformou, né, a obra em algo bom aí para o mundo inteiro. E esse conteúdo não é a maioria do conteúdo asiático que a gente consome, né? Muito do que veio para cá, para o Brasil, de outros países, não veio dos Estados Unidos. E nisso daqui eu estou falando principalmente de conteúdo asiático, né? Que veio por terceiros, né? Então, a gente consome bastante coisa que foi licenciada no mercado latino-americano, né? Então, tem muita coisa que vem para cá com uma dublagem aí em espanhol, aí chega aqui no Brasil e é redublado a partir do espanhol.
Tem muita coisa que veio, né, que fez sucesso na Europa e acabou chegando aqui, mas não necessariamente tem muito conteúdo assim marcante, né, de conteúdo japonês que veio que ficou popular nos Estados Unidos e graças a essa popularidade por lá foi lançado por aqui. Pelo menos não que eu me lembre de cabeça, né, isso daí não é algo comum. Tem muito conteúdo que só chegou oficialmente aqui no Brasil e depois foi exportado para outros países. Conteúdo que chegou em outros países, fez um sucesso razoável e depois a gente importou para cá para o Brasil, mas não necessariamente conteúdo que veio por intermédio dos norte-americanos, certo? Mas esse vídeo aqui, né, para não terminar ele de forma totalmente pessimista, eu acho que é possível sim Kamen Rider chegar aqui no Brasil, mas eu não acho que de fato ele ser lançado lá fora, nos Estados Unidos, é o que vai ser determinante, né, para isso acontecer algum dia. Eu espero que esteja errado e que chegue logo aqui no Brasil, mas eu não acho que a Shout Factory lançar por lá é exatamente o caminho, né? Tem muitas empresas aí norte-americanas que lançam conteúdo por lá, nunca lançam para cá, mas acaba o conteúdo chegando aqui quando uma distribuidora nacional se interessa pelo conteúdo, né? Um exemplo disso é, no caso, a própria Sato Company, né? Muitas das coisas que ela está lançando aqui no Brasil foram lançadas lá nos Estados Unidos, né, na América do Norte, por outras distribuidoras como a Funimation. Aí a Sato Company correu atrás aí negociou com essas empresas americanas para estar trazendo para cá para o Brasil, simplesmente pelo fato de que essas empresas americanas não têm interesse em lançar por aqui, né? Só que isso daí não é algo benéfico para a gente, de fato, porque esse conteúdo acaba chegando aqui com bastante atraso, né? Então, por exemplo, os filmes da Funimation são lançados lá e chegam aqui bem depois aí por meio da Sato Company, o que eu não acho legal de jeito nenhum, né? Eu preferiria mesmo que a empresa japonesa tivesse interesse em lançar direto aqui, né? Seria bem melhor, né, ver os filmes com o mínimo possível de atraso. Ter o lançamento norte-americano não significa nada para nós. Não é algo que fecha portas, mas também não é algo que abre portas. É algo que deixa tudo na mesma, né? Então, a realidade de fãs de Kamen Rider aqui no Brasil não mudou nada. Simplesmente assim. Então é isso, né? Eu acho que o principal que a gente precisa entender é que nós não somos norte-americanos, a gente é brasileiro e para chegar coisas aqui no Brasil, a gente tem que fazer aí a nossa parte, né? A gente não pode esperar que os da América de Cima façam um trabalho para a gente tem que se interessar em manter esse mercado de tokusatsu aqui algo atrativo para as empresas brasileiras, e isso não vai ser feito só por estar sendo lançado lá fora. Eu acho que não é assim que funciona com conteúdo japonês. A gente tem que mostrar interesse, a gente tem que correr atrás, a gente tem que chegar na Piticas lá e falar que quer camiseta de Kamen Rider, que quer camiseta de Super Sentai, que quer camiseta de Ultraman. A gente tem que comprar, né, os colecionáveis que chegam aqui pela Pizzy Toys. A gente tem que ir lá nas redes sociais da Sato, cobrar que eles lancem, né, tokusatsu. Nós temos que ir lá na Netflix, lá na página de sugestões deles e falar que nós queremos séries de tokusatsu disponíveis. A gente tem que consumir fervorosamente o pouco que é lançado por aqui, né? Então a gente tem que assistir a Tokusatsu TV se a gente gosta de séries antigas. A gente tem que ir lá no Prime Video assistir o Ultraman Orb. A gente tem que ir lá na Crunchyroll, né, assistir os Ultras que estão disponíveis por lá e pedir para que eles tragam mais, né? A gente tem que pensar no Brasil, dos brasileiros, e não só acreditar que as coisas vão acontecer por mágica aí, e já que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é questão de tempo para chegar até aqui. Eu acho que esse não é o caminho. Se a gente ficar com esse pensamento preguiçoso, nunca vai acontecer, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, né? Então, sejam menos, não soltem fogos por algo que não é de fato benéfico para a gente, né?
e corram atrás aí se vocês têm interesse mesmo que isso aconteça. É isso, galera.